Tem alguns ainda procurando. Ao irmão que está do lado, tem a palavra, né? O que tem, né? Compartilhe com ele a palavra do Senhor. Também está aqui, é verdade, no telão, para juntos lermos a palavra do Senhor. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos, diga dois barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Grande é o Senhor. Aleluia. Aqui a palavra começa dizendo, né, que aconteceu que apertando uma grande multidão. Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão estava ali, né, querendo viver aqueles milagres, querendo aprender também do Senhor. Mas quando o Senhor marca um encontro com alguém, quando o Senhor tem um chamado na vida de alguém, aleluia, a multidão ou o que for não vai atrapalhar esse encontro, aleluia. O Senhor tem um encontro contigo, meu irmão. O Senhor tem um encontro contigo, minha irmã. E o importante, Ele tem um chamado. Ele tem um encontro para te salvar, ser o seu Senhor e Salvador, mas Ele tem algo muito especial. Ele quer te chamar para algo, né, especial no seu reino. Então o Senhor, mediante aquele momento, daquela multidão, se viu, Ele se preparou para aquele encontro. O encontro foi com Simão Pedro. Ali o Senhor quis fazer, preparou todo, né, um cenário para fazer. A gente pode falar aqui da pesca maravilhosa, mas eu creio que no contexto desse texto, né, nós podemos extrair nesta noite um chamado especial. Então quando Deus ele preparou ali aquele momento de uma pesca, de um milagre, de um grande acontecimento, mas para fazer um chamado em especial na vida de um homem, né? E quando diz a palavra, quando ele ia se aproximando daquele lago, daquele rio, daquele mar, né? E aí ele viu dois barcos. A visão de Deus é ampla, a visão de Deus é grande. E o Senhor ele viu dois barcos, mas ele entrou nos dois, sim ou não? Ele entrou nos dois? Ele entrou em qual? Em um. Ele entrou em um barco, ele viu dois. Mas por que ele só entrou em um? Porque ele tinha um chamado específico para um naquele momento. Aleluia. Quando pode dar glória a Deus? Aleluia. Deus tem um chamado específico, irmão, para cada um de nós. Então ele está vendo uma grande multidão. Ele está vendo ali, na sua visão ampla, dois barcos. Pessoas que estavam trabalhando, mas ele tinha um chamado específico para Pedro, para Simão naquele momento. Por isso ele escolheu o barco dele. E o Senhor ali entrou naquele barco, diz a palavra, né, pediu para se afastar um pouco da multidão, começou a pregar a palavra dele, ensinando, já quebrantando o coração daquele homem que estava cansado, né, passou a noite inteira pescando, que estava ali, né, já lavando as redes sem esperança, porque não conseguiu pegar nenhum peixe naquela noite,
Mas o Senhor começou a falar, o Senhor começou a ensinar. Naquele barco, o barco que era dele, onde na noite que ele tinha trabalhado naquele barco, não tinha nada, estava sem esperança. Então o Senhor começou a ensinar e ele foi abrindo o seu coração. Muitas vezes é assim que o Senhor começa a preparar o chamado da nossa vida. Ele vai falando, vai preparando, mesmo diante das lutas, dificuldade, abatimento, de tristeza, que vem a ocorrer durante uma noite inteira, que nós passamos, mas o Senhor já está a caminho, aleluia, na tua casa, na tua vida, e Ele já está entrando no teu barco nesta noite, quando você veio aqui, quando você mesmo, muitas vezes esperançado, lavando a rede, dizendo que não tem mais esperança, já trabalhei demais, mas o Senhor tem me chamado, e você, aleluia, tem que tão somente ouvir, e estar atento ao comando para obedecer. Louvado seja o Senhor. E o interessante é que quando o Senhor ali pregou, falou, disse Pedro, Simão, na verdade ainda, né? Simão, vou liberar uma palavra, né? Vai, volta ao mar. Aleluia, glória a Deus. Volta e lança a rede. O Senhor não disse que ele ia pegar, conseguir peixes, que seria uma multidão de peixes. O Senhor não explicou que de fato ia ocorrer, mas deu uma ordem. Aleluia. Volta ao mar. E ele não questionou de uma forma, né, assim ligada sobre aquilo, mas ele disse, Senhor, ele foi só explicar. Eu passei a noite toda pescando, mais mediante a tua palavra eu voltarei. Aleluia. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que o Senhor já chamou, já confirmou o chamado e está abatido, está desanimado, está entristecido pela circunstância, não sei qual da vida. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, você que passou por essas situações, o Senhor está falando, retornar, aleluia, retorne ao mar, retorne ao trabalho, retorne ao ofício qual o Senhor já pôs em tuas mãos. Ele era um pescador profissional, ele era um pescador de experiência, né, ali no mar, mas mediante ao processo da palavra que o Senhor liberou, ele voltou ao mar. É muito fácil, irmão. Quando o Senhor dá uma palavra de vai, né, ele disse, né, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai, né, foi o começo e ele foi, né, quando o Senhor também chama cada um, né, ali, como Abraão, como eu falei, como Eliseu, lembrei, Eliseu, sim, e ele disse, vai, ele foi cheio de missão, é muito fácil o começo, né, mas o retorno é difícil, e ele disse, retorne ao mar, e ele não questionou, ele tão somente obedeceu, ele só falou, Senhor, eu tenho experiência que foi difícil, eu pesquei, mas o Senhor falou e eu vou obedecer. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes na nossa vida a gente já está com o coração endurecido, entristecido. Eu já tenho muitos anos de igreja, de pensa que igreja é difícil, é trabalhoso. Eu sei que é difícil, né? Caminhar e fazer a vontade do Senhor, né? E aí eu vou parando, vou descansando, vou ficando desanimado, ficando pelo caminho. O Senhor está dizendo nessa noite, o que Ele colocou no meu coração, é hora de retornar, é hora de obedecer a voz do Senhor, é hora de obedecer o chamado que o Senhor tem para a tua vida. Irmão, preste atenção numa coisa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e é uma honra servir ao Senhor. O Senhor nos chama, quando nós levantamos nossas mãos, louvado seja o Senhor, dizemos sim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, né? E a gente vai para a igreja, começa a frequentar, participar, e vai ficando muitas vezes pelo caminho, caminhar da fé, mas o Senhor escolhe. Então o Senhor escolhe cada um de nós num propósito específico, seja no louvor, seja na palavra, eu não sei, seja com as crianças, com os jovens, eu não sei o seu chamado, mas o Senhor tem algo específico para cada um de nós, e o Senhor quer nos aperfeiçoar neste chamado, e Ele quer te escolher novamente nessa noite, dizendo, eu confio em você. Aleluia. Eu estou chamando você novamente para a obra. Levante e ande sobre a minha palavra. Louvado seja o Senhor. E Pedro voltou, né? Interessante que ele retornou ao mar agora já de dia. Não era mais noite, porque a pesca melhor é à noite, né? Porque fica mais fácil, os peixes não estão chegando bem. E quando lança a rede, fica mais fácil de pegar, né, os peixes, mas o desafio ficou maior. Agora é dia, né? E agora, já cansado, a partir de uma noite inteira, às vezes os desafios são assim para nós, né? Recomeçar se torna mais difícil, mas
trabalhoso, e a gente já está vendo as dificuldades, já é experiente nas dificuldades, e a gente quer, às vezes pode tentar desanimar, mas não é hora de desanimar, é hora de recomeçar. Louvado seja o Senhor. E ele tomou, com fé, a posição, pegou a mesma rede e foi ao mar. Louvado seja o Senhor. E ali naquele barquinho, ele lançou novamente ao mar as redes, e diz a palavra que começou a encher, a ficar pesado, aquela rede a ponto de se romper. E ele não tinha mais força de puxar. E o que aconteceu? Ele começou a pedir socorro e ajuda. Lembra que do início, quantos barcos Jesus viu? 2. Quantos barcos Jesus viu? 2. Quanto ele pediu de uma ordem foi para 1. Mas agora, presta atenção, louvado seja o Senhor. As bênçãos, os peixes que estavam ali enchendo aquele barco, ele começa a chamar o outro barco, aleluia. E a bênção que estava sobre um começou também a chegar no outro, aleluia. Então a bênção que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, meu irmão, não é para você só não, é para abençoar outras vidas, é para abençoar outras famílias. Porque se você diz não ao chamado do Senhor, presta atenção também, você não está negando só aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você muitas vezes pode estar negando a salvação de um viciado, a salvação de um alcoólatra, a salvação de uma família inteira. Porque se Deus te deu um chamado, se Deus te preparou para algo, é para te usar e abençoar outras vidas. E o reino de Deus não é unicamente, não é unilateral, não é só para mim, não é só para ti, é para uma multidão que precisa, aleluia, conhecer esse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus de maravilhas, esse Deus que faz nova todas as coisas, esse Deus que multiplica, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daquela situação que parecia que era difícil, mas o Senhor abençoou e chamou aquele outro barco, aleluia. E Pedro ali, pediu socorro, porque muitas vezes quando o nosso barco está ali, estralando de peso, de dificuldade, e as redes já estão se rompendo, é o que tem acontecido hoje. As emoções, meus irmãos, muitas vezes está sentindo só um peso só, carregando as dificuldades só, achando que sozinho vai conseguir, que ninguém pode se intrometer na sua vida, e ali começa a romper, e você, se não se cuidar, pode vir a vir. As bênçãos que Deus está dando para você, o chamado que Deus está dando para você, você pode sentir que está tão pesado. Eu estou indo para a igreja, eu estou orando, estou buscando, mas eu estou sentindo tanto peso. É hora de você dividir esse peso, de falar, de pedir socorro, de pedir ajuda, porque o Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para também ajudar, porque sabemos que a caminhada não é só, é com todo o corpo de Deus, o corpo de Jesus, a igreja de Cristo. Porque, irmão, muitos têm pregado, e a gente tem ouvido, e tristemente eu fico quando eu ouço pessoas dizendo que eu não preciso da igreja, eu preciso só ficar em casa mesmo eu estou orando, em casa mesmo eu estou ouvindo palavra no celular, e eu estou fazendo a obra quando eu visito alguém, ou quando eu vou levar alguma coisa, um lanche, eu visito alguém que está enfermo e pronto, eu estou bem. Não se preocupe que eu não estou desistindo de Jesus. Você está desistindo do corpo de Cristo. Você tem que entender que o seu chamado, algo que Deus preparou para você, não é para você só, é para o corpo de Cristo, o qual o Senhor está chamando com esse objetivo de te usar, meu irmão. De te usar. Aleluia, glória a Deus. Para salvar, amém? Glória a Deus. Todo mundo está me ouvindo? Para salvar vidas, e Deus quer te usar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Precisamos tirar essa mentalidade do nosso conforto. É necessário pegar a rede de novo, entrar no mar e voltar ao mar. O mar simboliza dificuldade, sim. Pode vir tempestade, pode vir ventanias, vai vir coisas, situações que vão até nos dar medo. Mas nós temos que continuar, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor e vamos prestar conta de tudo isso. Louvado seja o Senhor. E o interessante é que ele viveu aquela experiência porque ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, ele poderia ter ficado, continuado com sua pesca normalmente, o homem hoje não estaria falando dele, porque ele estava aqui a sua vida simples e ficaria por um caminho. Mas o Senhor, quando o chamou e quando alguém obedece, nenhum inferno pode prevalecer. Glória a Deus sobre o Filho do Senhor que obedece o seu chamado, que está disponível. Louvado seja o Senhor, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia, irmãos, aleluia. É interessante nisso tudo, que o Senhor lhe abençoou ele de uma forma tão grande. Ele estava agora abastecido,
ele estava agora cheio, né? Tinha vários peixes, ele podia vender, pagar suas dívidas, e talvez eu creio que ainda sobrar recursos ali para sustentar por vários tempos sua família. Daí ele dizia, agora pronto, agora eu vou descansar. Deus, Jesus já fez um milagre na minha vida, já alcancei a minha bênção, trabalhei, né? Já obedeci ao Senhor, agora eu vou descansar. Além do engano, louvado seja o Senhor, porque a obra do Senhor está preparando para algo maior, aleluia. Diga, eu estou disponível para fazer a obra do Senhor. Quando Ele me chamar, eu estou aqui para algo sempre maior, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, ele estava ali agora de posse daquela bênção, de posse daquele milagre, de posse daquela felicidade. Não só abençoou ele, como abençoou aqueles companheiros deles que também pescaram, né? Que estavam também abatidos. Mas o Senhor fez algo mais especial agora, Pedro. Tem algo chamado mais profundo. Você vai dançar tudo, né? Veja, quem tem essa coragem? Renunciar para algo maior. É algo que para nossos olhos humanos pode ser que não. Ele vai deixar tudo, vai ficar andando agora, né? De lá para cá, pregando o Evangelho, né? Desgastando sua vida, deixou sua família muitas vezes. Está ali todo domingo, né? Na igreja, está ali evangelizando, pagando preço de intercessão por vidas. Que é isso? Depois de tanto, Deus já te deu o milagre, já te deu a cura que você esperava. Não para descansar, aproveitar a vida. Não, o Senhor nos chama para ser testemunho, para ser o servo dele, para algo mais, coisas maiores. Porque isso tudo que estamos vivendo, as bênçãos, as dificuldades, tudo que passamos nessa terra, é sempre um preparo para algo maior. Porque Deus diz que de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito, até completar a carreira, o Senhor tem um chamado sim, tem algo especial sim na nossa vida. E Ele diz, deixa tudo e agora eu vou te fazer o quê? Pescador de homens. Então o Senhor convida-nos a algo especial. E foi naquilo que Ele mais sabia fazer, que era pescar, que o Senhor convocou Ele. Pescador de homens agora, né? Olha o termo que Jesus usa. Eu não sei qual é o seu dom, com a sua área, mas o Senhor vai aperfeiçoar aquilo que Ele já vinha colocando na sua vida, se é para uma faxina, se é para um louvor, se é para pregar o evangelho, se é para fazer visita, em qualquer área, eu não sei o teu chamado, Deus sabe. Você tem que o quê? Perguntar, buscar e deixar o Espírito Santo te moldar. O Senhor vai aperfeiçoar. Não somos nós, irmãos, e nós mesmos que temos a capacidade de fazer algo para Deus, porque Deus é soberano, aleluia. E Ele só no falar, tudo já acontece. Só no falar, tudo já surge. Então, por que Deus quer contar conosco? Por que Deus nos chama? Então, porque Ele nos ama. E Ele quer nos dar a honra de fazer parte desse reino. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. É um chamado especial. Não pode colocar nós para um chamado de peso ou algo, né, dificultoso que eu não vou conseguir. Lembra que o Senhor também chamou Moisés? Né, quando aparece naquela sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, o Senhor chamou Moisés. Ele viu, né, aquela sarça ardente e começou, se impressionou com aquela visão. Foi, ouviu a voz que estava ali falando através daquela sarça. E o Senhor chamou para ser libertador de um povo de Deus lá no Egito. Algo grande para a cabeça de Moisés, né? Algo, né, especial e difícil. Então, quando Deus te chama, irmão, Ele nunca vai dar algo que esteja só na tua medida. Assim, por quê? Ele vai dar algo sempre grande, desafiador. Porque Ele quer mostrar que Ele é Deus e que Ele é que vai fazer através de você. Não é na tua capacidade, não é nas tuas forças, é na força dEle. É na unção dEle, é no poder dEle. Aleluia. Nós só temos a graça de dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Moisés começou a botar dificuldade. Senhor, eu não sei falar. Senhor, né, começa a botar dificuldade, mas Deus insistiu. Deus muitas vezes tem insistido tanto conosco. Né? A gente bota tanta dificuldade, eu não sei falar, né? Eu não sei, eu sei que tem pessoas que realmente não sabem ler, mas está aqui presente, está fazendo a obra do Senhor. Começa a botar, eu não sei, Senhor, fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Começa a botar dificuldade e vai se abatendo. Deixa Deus te usar, meu irmão. É Ele que prepara, Ele que faz nova todas as coisas, Ele faz da forma que Ele quer, porque o efetuar é dele, aleluia, a vontade é dele. E Ele chamou Moisés, e Moisés botou essa dificuldade, por isso que Deus chamou Arão, seu irmão. Tu não tem um irmão da ira dele, né? Eu já irado, né? Tu não tem um irmão? Tem, então chama ele, mas eu vou contigo, eu vou falar contigo. Então Arão só falava aquilo que Moisés falava, porque Deus falava com Moisés. Então tem chamado que é só com você, tem situações que é só com você e Deus. Você precisa confiar. Deus pode até te usar para
você ser uma voz, né, com outra pessoa, com outro departamento, eu não sei, para ser um canal de bênção para uma grande multidão. Mas tem coisas que é só com você e Deus, aleluia. Então ali foi intimidade com Deus e Moisés e Deus. E Deus usou o seu servo para pregar a palavra, ensinar o seu povo a libertar primeiramente do Egito e preparar este povo para entrar em Canaã, para assim ter as bênçãos do Senhor. Então aquela multidão tinha, né, a graça de ter o servo do Senhor. O Senhor usava Moisés, o Senhor não falava diretamente à multidão, usava o seu servo para salvar aquela multidão. Louvado seja o Senhor. Então Deus quer te usar muitas vezes, meu irmão, também não só na igreja, mas na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, onde você estiver. Deus quer ser, né, em ti um canal de bênção para alcançar muitas vidas. Louvado seja o Senhor. Lembra quando Jesus chegou lá em Samaria? O Senhor não preparou um púlpito, né, a cruzada para pregar para aquele povo. O Senhor encontrou uma mulher lá no poço, né? Jericó, no poço lá de Samaria, onde ela ia buscar água. E através daquela mulher, uma só mulher, o Senhor ali pregou, falou, teve um encontro com ela e ela foi a chave para uma cidade inteira. Louvado seja o Senhor. Ela saiu regozijando, feliz, cheia daquele propósito, alegria daquele chamado, e começou a falar das maravilhas de Jesus para aquela cidade inteira. E a cidade inteira, né, foi ao encontro de Jesus. Aleluia! Então, irmãos, Deus tem propósitos específicos, chamado para cada um de nós, e vai nos usar como chave. Eu creio em nome de Jesus, começando pela nossa casa, porque está escrito: creia em mim e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Aleluia! Então precisamos nos deixar sermos instrumentos do Senhor e obedecer o chamado. Aleluia! Então também chamou Gideão, né? E Gideão ali estava no lagar, moendo, né, aquele trigo escondido contra os inimigos. O Senhor foi ao encontro dele. O Senhor chamou e disse: homem valoroso. E o Senhor usou ele para salvar os seus inimigos. Ele estava com medo, um homem medroso ali, estava escondido, né, fazendo aquela coisa para que os inimigos midianitas não viessem e tomassem o que ele tinha. Mas o Senhor o chamou. E ele me questionou, é verdade, ele ali ainda duvidou no seu coração um pouco, mas ele disse: vai comigo, Senhor. E ele foi. E ele ali, louvado seja o Senhor, conquistou e destruiu os inimigos. E através dele, que era uma situação difícil, uma situação grande aos olhos de Gideão, ele disse: Senhor, a minha casa, né, é uma das mais inferiores do teu povo, né, e eu sou do menor do meu pai. Né? Muitas vezes a gente se sente assim, pequeno, incapaz, limitado. Mas o Senhor quer dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, que é Ele que capacita. Aleluia! Ele quer dar coisa grande, um trabalho grande, muitas vezes aos teus olhos, para mostrar que é Ele que faz através de nós a sua obra. E o Senhor também colocou no meu coração essa semana, quando eu estava meditando: Senhor, qual palavra eu trago, né? Qual palavra o Senhor quer falar comigo para usar a tua filha para a igreja? Aleluia! Ele falou do grão de mostarda. Né? Lá em Mateus, abra comigo, Mateus, capítulo 13. Aleluia! Mateus, capítulo 13, e o versículo, aleluia, 31 ao 32. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto, Senhor, às vezes eu me sinto assim, esse grãozinho tão pequenininho, né? Tão pequenininho, esse grãozinho de mostarda. E às vezes a gente se para e analisa assim: o Senhor chamou nessa igreja que para os olhos humanos tão pequenininha parece, né? A nossa igreja, né? Um pouco que começou 2020, ali tão pequenininha, semente com 3 pessoas, mas o Senhor disse, me mostrou: plantou, eu não mandei plantar, aleluia, louvado seja o Senhor. Quem vai dar o crescimento sou eu, glória a Deus. E ela vai crescer, ó, vai tornar uma obra grande. Essa semana o Senhor lembrou e me falou novamente: essa sementinha pequenininha, qual você obedeceu no chamado que eu fiz, mesmo diante da situação difícil, mesmo diante da situação que tinha que retornar ao trabalho do zero, irmão. Não é fácil retornar ao trabalho do zero, né? A gente já tinha passado por igreja, por experiências, já tínhamos trabalhado muito em todas as áreas dentro da igreja, mas retornar do zero, né? Da plantar pequenininha semente, confiar nesse propósito
porta desse chamado. Não é coisa fácil, mas obedecemos. E o Senhor disse, aleluia, vai crescer a árvore. Louvado, já está crescendo aí vocês, aleluia, glória a Deus. E a árvore se tornará gigante, de tal forma que os pássaros virão, se repousarão nele, farão seu ninho e vão ter segurança. Então o Senhor quer nos usar, irmão, para alcançar vidas, para que o nome dele seja glorificado. A árvore tem que crescer, aleluia. E o Senhor está dando uma sementinha a cada um de nós é essa sementinha que para nossos olhos é pequenina, é um grãozinho de mostarda, mas quando ela é plantada na terra do Senhor, a palavra do Senhor, em obediência, tenha certeza que ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai florescer e dar os seus frutos para a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então você tem um chamado, nós temos um chamado, né? E temos, né, graças ao Senhor Jesus, o Espírito Santo para nos ajudar neste chamado, nessa caminhada. E através de nossas vidas, através da tua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai começar a fazer os prodígios e os milagres para ajudar e abençoar outras vidas e outras famílias. Então somente creia, não desanime, tenha fé, ande sobre as águas, necessário que for, né? Pegue as redes que você tem. Pode estar se rasgando? Emenda. Aleluia. Está se rasgando, precisa lavar, lave, mas não solte a rede. Volte ao mar, pegue seu barco, né, que o Senhor ali sentou, o Senhor já entrou, o Senhor já ministrou a palavra, o Senhor já abençoou, porque foi assim que ele fez com Pedro. Ele já tinha entrado no barco, já tinha ministrado a palavra, já tinha abençoado, só deu uma ordem: volta ao mar e lança a rede. E ele obedeceu, ele creu naquela palavra. E você está aqui nessa noite crendo nessa palavra, que o Senhor tinha algo especial na tua vida, um chamado para te usar para a glória dele, aleluia. E você verá os milagres, as maravilhas. Por isso que foi chamada a pesca maravilhosa. Não foi a pesca da escassez, da necessidade, qual aquele povo precisava, mas foi a pesca das maravilhas, da glória, do poder de Deus. E aquela multidão que estava ali de longe, acompanhando tudo aquilo, pôde ver, através de Simão, da fé dele, que Deus pode fazer. Louvado seja o Senhor. E assim vai ser na tua vida e na minha vida, quando andamos em obediência. Amém, meu irmão? Aleluia, louvado seja o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que era para o teu coração também. Então não desista, sempre ande na presença do Senhor, obediência, irmão. Mesmo que as situações pareçam contrárias, pareça ser difícil, lance sua rede, tenha fé, obedeça à chamada do Senhor, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. E os escolhidos não é porque o Senhor tem exclusividade, não, né? Não é porque o escolhido disse sim para o Senhor. Aleluia. O Senhor falou agora também ao meu coração. Isaías, lembra de Isaías? Aleluia. O profeta Isaías, ele viu a glória do Senhor. Foi aberto os céus. E ele viu a glória do Senhor. E ele disse: ai de mim, né? Que tenho os lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Eu vou perecer porque eu vi a glória de Deus. Muitas vezes a gente fica assim, perplexo com a glória de Deus, perplexo com tudo que Deus tem feito na vida dos outros, na vida de tantas coisas na igreja. Será que eu sou capaz? Porque eu sou pecador, eu sou fraco. Mas o Senhor está liberando uma palavra nessa noite de purificação. Ele está aniquilando a tua iniquidade no poder que há no sangue de Jesus nessa noite. E Ele quer fazer nova todas as coisas na tua vida. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, se você está se achando impuro, se você está achando indigno, aleluia, daquilo que eu estou te dando, que eu estou te chamando, esta é a noite, é a hora de se arrepender. Porque o sangue de Jesus vai te purificar. O sangue de Jesus vai fazer nova todas as coisas na tua vida. E você vai ter que dizer: eis-me aqui, envia-me. Porque o Senhor vai perguntar: quem enviarei e quem há de ir por nós? E você tem que dar a resposta, porque o Senhor já está fazendo uma coisa nova na tua vida. Aleluia, entrega, glória a Deus. Não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe o inimigo dizer que você é impuro, que você não é capaz, porque você é um pecador e o Senhor não está te chamando. Não, o Senhor te purifica, o Senhor te santifica no poder que há no sangue de Jesus. E Ele sim está aqui chamando, aleluia. Você precisa acreditar e obedecer. E tirar de todo o teu coração essa dureza, ou tirar do teu coração esse medo e essas coisas que o inimigo está tentando colocar na tua mente. Em nome de Jesus, essa é noite de arrependimento. Por isso eu vou convidar, né, a fazermos essa oração. Em nome de Jesus, pedindo perdão, pedindo a graça e a força necessária para fazermos a obra do Senhor. Porque é tempo, irmão, de nos erguer, é tempo de lançar a rede e de obedecer a palavra do Senhor. Aleluia.
Glória. Abaixe sua cabeça, vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus, Senhor é Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Aleluia, Senhor. Assim como o Senhor foi ao encontro de Isaías, assim como o Senhor foi ao encontro ali de Pedro, Senhor. Pessoas simples, pessoas que se achavam, Senhor Deus, indignas. Como Pedro ali também, Senhor, sou um homem puro, afastai-me de mim. Muitas vezes vem esse medo, Senhor, diante das nossas erros, nossas falhas e pecados. Achamos incapazes, Senhor, de obedecer, de fazer o teu chamado. Mas eu creio, Jesus, que teu amor, teu sangue, Senhor, que nos purifica, nos renova, nos dá força. E sim, Senhor, vai nos ajudar a fazer e obedecer o teu chamado. Espírito Santo de Deus, eu te chamo nesta hora, Senhor. Ajuda os filhos do Senhor, abraça cada um deles, Senhor. Aleluia, dai força, dai ânimo, dai, Senhor Deus, alegria nos corações, Senhor, a obedecer a palavra, ao chamado que o Senhor tem para cada um deles, para cada um de nós, Senhor, nesta noite. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor, mas nós dizemos sim, sim para ti, sim, Senhor, para o chamado, sim, Senhor, aleluia, faz em nós, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, aleluia, nos use, Senhor, como instrumento nas mãos, para alcançar vidas e famílias, Senhor, e multidões, pois eu creio, Senhor, que tu és o Deus grande e poderoso que pode fazer maravilhas através do vaso, Senhor, que somos nós, como foi também, Senhor Deus, já ministrado esta noite, somos vasos, Senhor, nas tuas mãos, tu és o oleiro, aleluia, somos teus vasos, Senhor, quebranta, Senhor, quantas vezes necessário for, mas nos usa, Senhor, por excelência, Senhor, nos usa, Senhor, para a glória de Cristo, nesta geração, oh, Senhor, a igreja, a plenitude do amor se humilha diante de ti, sim, Senhor, te pedindo, vem sobre nós, nos usa, Senhor, para alcançar multidões, para alcançar este bairro, para alcançar esta cidade, para alcançar este estado, essa nação, usa-nos, Senhor, sabemos que nós não temos nada, somos limitados, mas o Senhor é o Deus de maravilhas, é o Deus de poder, é o Deus de glória, é o Deus de unção, aleluia, glória a Deus, que envia o seu Espírito Santo, aleluia, para capacitar os seus, oh Senhor, aleluia, aleluia, suas redes já estão aqui, Senhor, os teus filhos já estão com a rede nas mãos, ó Pai, esperando sua ordem, Jesus, aleluia, o Senhor sabe chamar cada um, oh Senhor, aleluia, queremos viver as bênçãos maravilhosas, Senhor, queremos viver, Senhor, aleluia, o crescimento, Senhor, da tua glória, Jesus, para a nossa vida, e sermos, Senhor, instrumento para a tua glória, meu Deus, ah, Jesus querido, aleluia, te louvamos, eu te agradeço porque o Senhor já está agindo, porque o Senhor já está atuando, o Senhor já está abençoando cada um dos teus filhos nessa noite de uma forma especial. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por teu amor. Obrigada porque o Senhor tem nos chamado. Obrigada, Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor nos escolheu. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada.